Olá, tudo bem? Meu nome é Clésio, eu sou o criador do Método Vencer, que é o método que você vai ouvir logo após a conclusão dessa pequena fala que eu vou te dar aqui agora. O Método Vencer é um método de coaching que foi criado por mim, que tem como objetivo levar você até o estado que você deseja estar. Realização dos seus sonhos, objetivos, metas e tudo aquilo que você espera para o futuro da tua vida. Essa palestra, onde eu detalho todo o Método Vencer, ela foi ministrada aqui em Salvador, na Igreja Batista Sinai, no encontro de pastores. Mas aí você vai me perguntar, eu preciso ser pastor para poder aplicar o Método Vencer? Eu preciso ser evangélico, cristão para aplicar o Método Vencer? Eu disse, não, de jeito nenhum. O Método Vencer é um método no qual qualquer pessoa pode aplicar, qualquer pessoa pode praticar, qualquer pessoa pode fazer com que ele se torne realidade de sua vida. Porque o objetivo do método é tirar você do estado onde você está e te levar a um estado desejado no futuro. Nessa palestra, que tem cerca de 40 minutos, eu detalho cada etapa do método e eu detalho também o que é necessário para você fazer, para você aplicar o método de sua vida. Naturalmente que algumas perguntas devem surgir, algumas dúvidas devem surgir, e por conta disso eu abri justamente um espaço aí embaixo, você vai ver embaixo dessa página desse vídeo, que tem um espaço onde você vai poder fazer as suas perguntas e colocar os seus comentários. Mas há também a possibilidade, se você estiver vendo pelo YouTube, de você colocar essas perguntas aí no espaço de comentários do YouTube. Por favor, faça isso. Eu gostaria também que você interagisse com esse vídeo, se você estiver vendo no YouTube, coloque se gostou ou se não gostou. Isso não tem problema se você não tiver gostado, isso é uma opção sua. Você pode gostar ou pode não eu fiz com todo carinho para que você goste, mas nem todo mundo gosta de tudo, não é verdade? E eu queria também já te preparar para o seguinte, que essas perguntas elas já estão sendo materiais para futuros vídeos. Né? Lá durante a palestra, eu não gravei, não estão aí, mas algumas perguntas foram levantadas e eu já estou respondendo essas perguntas através de novos vídeos que serão publicados a cada dia ou a cada semana aqui através do meu canal do YouTube. E essas respostas elas chegarão justamente a calhar. Haverá também muito conteúdo de altíssima qualidade, onde eu vou contribuir com o seu crescimento pessoal através de vídeos e através também de postagens no blog, falando sobre a aplicação do processo, falando sobre conceitos importantes, dando dicas de livros, dando dicas de documentários que vocês possam assistir que tragam justamente enriquecimento para o seu processo de crescimento pessoal. Você pode já, desde agora, também baixar todo o PDF com o andamento de como é aplicado o Método Vencer. Eu deixei aí disponível, basta que você procure em algum lugar aqui nesse vídeo. Pode ser que tenha um botão de ação logo abaixo aí da página, ou quem sabe um link lá aí no YouTube, onde você vai clicar e você vai chegar lá e vai só colocar o seu nome, o seu e-mail, e eu vou mandar para o seu e-mail esse PDF com todo o detalhamento do Método Vencer. E aí também você vai encontrar o meu WhatsApp. Caso você queira entrar em contato comigo, por favor, você pode entrar em contato comigo no WhatsApp. O WhatsApp é o 7199020291, mas ele vai estar escrito aí em algum lugar na página também, e você vai poder produzir essa interação comigo, onde a gente vai poder discutir e tratar do seu crescimento. O Método Vencer é um método que está disponível para qualquer pessoa, para todo mundo. Basta você, de fato, querer uma transformação, uma mudança em sua vida, que eu vou estar à disposição para aplicar para você o Método Vencer. Então, valeu, a gente se vê aí nos próximos vídeos. Fica ligado aí, guarda um tempinho, separa, desliga tudo, desliga celular, desliga Facebook, dá uma atenção. As pessoas normalmente costumam não dar muito valor às coisas que são de graça, mas às vezes o que para você chega de graça tem muito valor para a sua vida, muito mais do que dinheiro. Então aproveite e ouça com carinho toda a palestra do Método Vencer e depois faça o seu comentário. Inscreva-se também no nosso canal que está aí do lado, você vai lá e se inscreve, e sempre que eu tiver novidade você vai acabar sabendo dessas novidades, ok? Valeu, forte abraço. Coaching dentro de um programa que a aula dos pastores tem chamado de competência e espiritualidade. Onde o objetivo, creio eu, que é justamente fazer com que
nós pastores tenhamos o entendimento de que não basta só espiritualidade, é necessário também ter competência. É necessário também que nós desenvolvamos competências para poder desenvolver o nosso ministério, para poder fazer crescer com que o nosso ministério venha ser relevante. Quando o pastor Silvio me falou sobre o tema, na mesma hora veio uma luz, uma ideia, né, na minha mente sobre o tema, sobre o que eu queria aqui tratar com os queridos colegas, que é justamente competências do coaching aplicado no Ministério Pastoral no Método Vencer. Por que no Método Vencer? O Método Vencer é o método de coaching que eu trabalho, que eu criei, que eu aplico. Normalmente aplico no dia a dia na igreja, com as pessoas que me procuram, com minha família, que é um método que é extremamente simples, que você pode fazer no seu pastoreio normal, sem que seja necessário uma formalização maior. Então eu acho que isso vem bem a calhar ao nosso perfil, porque eu creio que cada um de nós aqui quer encontrar justamente ferramentas que venham auxiliar no crescimento e no desenvolvimento do ministério, né? Em aplicação do ministério. Evidentemente que quando você conhece o coaching, você descobre que as possibilidades elas são imensas, elas são gigantescas, e o que pode ser agregado não só na sua vida ministerial, como na sua vida profissional, na sua vida diária, é algo realmente assim fora do comum. Desde 2013 que eu sou formado, eu coloquei aqui minhas influências e capacitações. Quem não me conhece, eu sou o pastor Eclésio Filho, meu nome é Eclésio, eu sou pastor da primeira igreja batista do Cabula. Fundei aquela igreja ali que fica no Chopin. Já temos 4 anos, caminhando para o 5º ano lá. É um trabalho que saiu do zero, absolutamente do chão, né? De ninguém, realmente eu e umas 4 senhoras em oração. Ali todas as segundas-feiras íamos para onde é o prédio, nós íamos orar ali para que Deus pudesse confirmar que queria uma obra batista ali, e depois de 4 meses nós iniciamos os trabalhos de culto. Hoje nós temos algo inscritos no nosso hall, cerca de 85 membros, mas com uma frequência média de 50 e 60 aos domingos, né? Então assim, foi um crescimento baseado do zero. Digamos, hoje seria 600%, né? Se a gente contabilizar como foi que tudo começou. E a gente tem sempre buscado o crescimento no dia de quinta-feira, que eu falo especificamente sobre como o Senhor ele quer que nós tenhamos uma mente o tempo todo trabalhada, renovada, o tempo todo focada em um condicionamento positivo, né? É uma coisa que me interessa muito, que eu estudo muito. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui durante a palestra. Eu tenho 30 minutos só, então vou tentar ser o mais breve possível para que a gente possa cobrir todo o conteúdo, né, dentro desse tema. Aí tem uma apostila, essa apostila vocês podem pegar, tem o meu cartão também. Nessa apostila tem mais ou menos qual vai ser o roteiro da palestra, tem o detalhamento do método, como ele vai ser entregue, que a proposta aqui é que esse método seja oferecido para os pastores, tá, para que eles possam fazer, futuramente, quem sabe, outras situações. Então eu fiz todo o detalhamento aí para que a gente possa acompanhar e compreender tudo de forma muito clara, né? Então, falando um pouquinho sobre mim, minhas influências e capacitações acadêmicas, eu sou teólogo e administrador, né? De coaching, eu tenho formação no IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, e tenho várias especializações em coaching, certo? Uma delas é coaching mentoring com o Bruno Giuliani, outra é o coaching financeiro com o Paulo Vieira, que tem até alguém que está lendo o livro dele aí, Paulo Vieira, no método Criação de Riqueza. Tenho também coach para desenvolvimento de inteligência emocional pelo método CIS, também do Paulo Vieira. Tenho coach de produtividade através da Academia de Produtividade do Jerônimo Taylor e o Poder do Foco do Paulo Vieira, no Dump do Gabriel Goff. Coach para processo criativo através do sistema de reaprendizagem criativa do Murilo Gano. E ainda tenho treinamentos também com o Roberto Chiniachik, negócio de palestras, e a profissão coach do Jerônimo Taylor. Então, essas aí foram as minhas influências, é o que me, além da literatura que eu já obtive, que no final também você tem uma referência aí, eu coloquei referência bibliográfica, certo? Que me ajudaram a formar esse conjunto de conteúdo que eu vou tentar apresentar aqui nesses próximos minutos. Fica à vontade para entrar. Bom, eu começo com uma palavra, né? A vida parece curta demais para a realidade.
realizar tudo aquilo que desejamos. Vivemos um turbilhão de circunstâncias, interferências, cobranças de situações que quando abrimos os olhos o tempo passou. Tudo que um dia sonhamos simplesmente desaparece e o que nos resta são ou lembranças ou frustrações. Lembranças do que construímos e frustrações por aquilo que nós não construímos, por aquilo que nós não alcançamos, pela ausência das realizações que nós tantos sonhamos. Existem pessoas que conquistam, que conquistaram, que realizaram, que fizeram e deixaram legados extraordinários. Nós vemos a história de muitos colegas nossos aí que são marcantes, que o nome deles ficou marcado na história. Né? Quando a gente lembra do pastor Valdívio Coelho, quando nós lembramos de outros irmãos aí que fizeram a diferença realmente no nosso meio, que até hoje são lembrados por aquilo que fizeram, ou até mesmo pastores anteriores de congregações que dirigimos, e muitos outros passam despercebidos. Mas eu tenho certeza absoluta que mesmo aqueles que passam despercebidos, no seu coração, no seu interior, eles tinham o desejo de fazer alguma coisa. Têm a intenção de fazer alguma coisa, mas por que não fazem? E por que a gente não consegue fazer? Por que uns conseguem e outros não conseguem? Né? Por que uns avançam e outros não avançam? A Bíblia nos ensina na parábola dos talentos e das minas que Deus entregou recursos diferentes para pessoas diferentes. Agora, Deus cobrou o mesmo resultado de todos. Foi ou não foi? O Senhor, vamos colocar assim, o Senhor, né? Está ali no texto como o Senhor. Ele cobrou o mesmo resultado de todos. Apesar de ter dado recursos diferentes, o que ele buscou foi o mesmo resultado. Por quê? Eu creio que porque ele acredita que todos têm a mesma capacidade. Todos o que têm na mão, eles são capazes de realizar alguma coisa. Eu creio também que essa capacidade, ela às vezes você não tem, mas ela pode ser desenvolvida. Tanto que a gente usa muito no dito que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele... Né? Então, toda capacidade pode ser desenvolvida. Né? A outra coisa também é porque ele acredita que todos podem. Eu creio assim, que qualquer um tem a capacidade, tem o potencial de realizar grandes coisas, grandes maravilhas, grandes obras, coisas que realmente marquem, né, a nossa época, o nosso tempo, e façam com que a gente tenha uma vida diferenciada. Né? A potencialidade para a realização de todas as coisas está em nossas mãos. Ou seja, nós temos um potencial. A questão é como desenvolver. Ou seja, possuímos tudo o que precisamos também para liberar esse potencial. A gente tem que acreditar nisso. Que a gente tem o que a gente precisa. Todo mundo é dotado de cérebro, de mente, experiências, vivências. Eu ouvi uma coisa tão poderosa esse final de semana, que de um grande coach, considerado o maior coach do mundo, chamado Anthony Robbins, quando ele, numa palestra com mais de 2.500 pessoas, certo? Ele vai de encontro a uma senhora que conta uma história de vida terrível, 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 terrível. E ele aí se compadece com aquela mulher e junto com ela começa a chorar junto com aquela mulher. Né? Mas e aí ele disse assim, agora veja só. E ele aí começa a contar a história de vida dele, o que a mãe dele fez com ele, que não deixou ele estudar, que era uma pessoa problemática com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. E ele disse assim, olha, você sabe por que é que eu sou assim hoje? Eu agradeço a minha mãe. Ou seja, se a mãe dele fosse aquela mãe dos sonhos, talvez ele não fosse quem ele era hoje. Então, muitas vezes, nós temos o potencial na mão, mas não conseguimos liberar esse potencial. Não sabemos como liberar esse potencial. A diferença não está nos recursos que nos foram disponibilizados, mas sim a forma como nós utilizamos esses recursos. A diferença não está no tamanho da sua igreja, mas como você trabalha essa igreja. A diferença não está na sua experiência passada, porque alguém teve um curso melhor, maior, pior, menor do que você. Steve Jobs, por exemplo, fundador da Apple, que é a maior, sei lá, uma referência em termos de qualidade de comunicação, celular, computador, é uma pessoa que ele fez um discurso para formandos universitários, onde ele revelou que ele nunca fez um curso superior. E ele não precisou fazer um curso superior para ser Steve Jobs. Ele não precisou fazer um curso superior para poder... Ele era ouvinte. Isso, ele era ouvinte. Ele estava lá. Ele não precisou fazer um curso superior,
Mas o que ele conseguiu, o que ele tinha nas mãos, ele fez acontecer. Ele fez com que se tornasse uma grande conquista. Então, a neurociência hoje comprova o que é chamado de plasticidade neural. Talvez você leia isso nesse livro aí de Paulo Vieira, mas eu busquei mais a fundo. O que é a plasticidade neural? É a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões chamadas sinapses neurais, a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Ou seja, o nosso cérebro, ele é formado, na verdade, o nosso comportamento, nossas habilidades, as nossas competências, elas são resultados de comunicações neurais. Tudo aquilo que nós nos habituamos a fazer, essas comunicações são caminhos no nosso cérebro que são construídos e automaticamente a gente faz. Tem muita coisa que a gente faz sem fazer esforço. Por exemplo, todo mundo aqui acorda de manhã e escova o dente. Não é verdade? Naturalmente se tornou um hábito. Todo mundo criou. Tem coisas que quando a gente não faz no dia, a gente sente falta. Por que sente falta? Porque essas sinapses, elas já estão lá funcionando o tempo todo na nossa mente e que elas dão os impulsos para que nós sintamos essas necessidades, essa falta. Então, o que acontece? Quando nós começamos a necessitar, carecer de competências e habilidades para desenvolver um novo projeto, um sonho, alcançar um objetivo ou um resultado que a gente propõe, tem coisas que a gente precisa fazer que a gente não sabe ainda, que a gente não tem ainda o conhecimento necessário. E é muito difícil você começar algo do zero, ou não é? Você criar uma habilidade nova. Mas quando você parte para fazer isso, se você tiver uma disciplina, que eu vou falar aqui mais adiante, certo? Isso aqui são as sinapses que eu havia falado. É o seguinte: se você quiser desenvolver uma habilidade, uma competência, mesmo que você não tenha talento, olha só, mesmo que você não tenha talento, certo? Através de treinamento disciplinado e contínuo e fazendo as coisas certas, você consegue desenvolver. Você já viu pessoas que não sabiam, não tinham o menor jeito para música, na família não tem ninguém que foi músico, de repente ele pega o violão, a guitarra, o instrumento, seja lá o que for, insiste, daqui um dia está tocando bem, daqui um dia está tocando com qualidade. Ou pessoas que não sabiam falar e de repente você vê com uma habilidade, com uma facilidade no público, discursando, falando, pregando. Por quê? Porque ele teve muito desejo, muita vontade de fazer aquilo, ele treinou, ele obedeceu, seguiu passo a passo, fez tudo o que tinha de fazer e conseguiu desenvolver aquela metodologia. Evidentemente que a gente não vai se aprofundar nesse assunto aqui, porque isso cabe em muitas palestras, mas o que é necessário que nós entendamos é que qualquer habilidade ou competência que nós desejamos desenvolver é possível, mediante talento disciplinado, treinamento disciplinado, contínuo e fazendo as coisas certas. Por quê? Se a gente voltar para lá, para a parábola que a gente iniciou, todo aquele que tem sonhos, propósitos definidos, metas, objetivos, disciplina, ser-lhe-á dado mais ainda. Não é assim que se conclui a parábola? Porque todo aquele que tem, ser-lhe-á dado mais ainda. Então o que é que você precisa ter? Sonho. O que é que você precisa ter? Disciplina, propósito definido, metas, objetivos. Você tendo tudo isso, pode ter certeza de uma coisa, que o talento e as minas que forem entregues nas suas mãos, elas serão o quê? Multiplicadas. E aí o que é que a Bíblia diz que acontece? O Senhor nos dá mais ainda. Então essas são as novos talentos, novas habilidades, novas capacitações. E aquele que não tem, até o que não tem, até o que tem será tirado. Então se você é uma pessoa que tem uma capacidade fantástica de tocar, mas não toca, um dia você esquece. Se você é uma pessoa que tem uma habilidade fantástica de falar em público, mas você não pratica, você não exercita, você não utiliza com propósito, não vai ter oportunidade. Você nunca vai ter resultado. Você nunca vai para um lugar nenhum. Ok? Então nós já temos tudo o que precisamos para alcançá-los. Mas como assim? Pois é. Talento, habilidade e comportamento são competências.
Porque para realizar qualquer coisa, o que a gente precisa mesmo é de competência. Para alcançar resultados, para tirar uma igreja do zero e colocar com 50, 100, para pegar uma igreja com 100 e levar a 300, 400, seja lá, qualquer resultado que você queira obter em qualquer área de sua vida, o que você precisa é de competência. Porém, competência não é uma coisa abstrata, competência tem nome. Você tem competência em quê? Eu tenho competência em falar bem, né? Eu tenho competência em liderar pessoas, eu tenho competência em desenvolver projetos, eu tenho competência em diversas áreas. Minhas competências, quais são as competências mais vulneráveis? Essa daqui é mais fraca, então você pode desenvolver. E assim por diante. Toda talento, habilidade e comportamento são competências. Quais são os seus sonhos? Agora a pergunta é para você. Certo? A pergunta é para você. Se você quiser, você pode até escrever aí. Pode escrever aí do lado agora. Eu trouxe caneta. Se quiser, você... Quais são os seus objetivos? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas? Sabe qual a diferença entre metas e objetivos? Metas são pequenos objetivos, com prazo determinado. Então você tem um objetivo e as metas são uma espécie de um passo a passo para você chegar até o objetivo. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui, mas o importante é que você possa, nesse momento, se situar. O que você ainda espera da vida? Eu botei essa pergunta aqui porque eu sei que aqui existem alguns irmãos que já estão num estágio de transição de carreira. Porque eu acredito que aqui, esses homens que estão aqui não vão se aposentar. Eles vão partir para uma nova etapa de suas vidas, uma nova transição de carreira. Então, por isso que eu coloquei, o que é que você ainda espera de sua vida? O que é que você ainda espera do seu futuro? Eu coloquei também aqui, sugeri, construção de um templo. Será que tem alguém aqui, algum de nós aqui que está pensando em construir um templo? Eu mesmo sou um deles. Eu mesmo sou um deles. Tenho esse sonho, tenho esse... na verdade, isso já saiu do território do sonho, hoje já está no objetivo. Porque o território do sonho é aquele que ainda está no abstrato, que você visualiza lá na frente, mas que você ainda não começou a dar os primeiros passos. Quando você começa a dar os primeiros passos, significa que já passa a ser um objetivo. Então, você também quer o quê? Implantar hoje pequenos grupos na sua igreja? Hoje está muito forte isso dentro da nossa denominação, a questão da igreja multiplicadora. Então você quer o quê? Perder peso? Opa! Perder peso é um objetivo que você tem? Eu tenho. Saúde, né? A gente podia colocar saúde e assim vai, mas o perder peso é a linguagem mais direta. Porque na verdade o objetivo principal de quem perde peso é saúde. É saúde. Você quer o quê? Uma nova carreira? E eu posso falar isso com pastores, quando eu falo uma nova carreira, não significa você deixar de ser pastor. Mas eu sei que tem irmãos, não sei se é o caso aqui desse grupo, que eles precisam de uma carreira de suporte para poder manter um padrão de vida dentro da realidade que sua família merece, né? Porque às vezes a igreja não dá sustentação suficiente, então você precisa ter uma profissão alternativa, você precisa ter um trabalho alternativo. Você quer o quê? Aposentadoria, eu coloquei aí, mas eu não acredito que vai ser o objetivo desse grupo aqui. Mas tem pessoas que pensam assim, em planejar no futuro sua aposentadoria, certo? E essa aposentadoria não significa dizer também que seria a completa inatividade. Seria uma aposentadoria com o quê? Com uma nova carreira, uma transição de carreira. Então, você tem esse objetivo de se aposentar, ter uma nova carreira, ou você tem o quê? Como objetivo crescer a sua igreja. Também eu acredito que esse é o objetivo mais comum aqui a cada um de nós, porque é um objetivo puramente evangelístico. Quando Cristo diz ir por todo mundo pregar o evangelho, ele diz o quê? Olha, cria suas igrejas, traga mais gente para a sua igreja. Mais ou menos por aí, pelo menos eu vejo dessa maneira.
Então, querido, tudo que você precisa é descobrir quais são as competências necessárias para você alcançar cada um de seus sonhos, metas e objetivos que espera na vida e desenvolver. Ou seja, o que é que você quer? Perder peso? O que é que eu preciso fazer para perder peso? Quais são as competências que eu preciso desenvolver para perder peso? Eu quero uma nova carreira, certo? Essa carreira exige o que de mim? Essa carreira exige que tipo de preparo? Quais são o conhecimento que eu preciso ter? Qual é a postura que eu preciso ter? Qual é a forma, o relacionamento, a inteligência emocional desenvolvida que eu preciso ter para essa nova carreira? Então isso tudo são competências que carecem de ser desenvolvidas, para que você possa justamente alcançar esse objetivo, esse sonho, essa meta que você almeja. Então, você vai me perguntar o que é que o coaching, que você veio falar aqui de coaching, tem a ver com tudo isso. Que eu fiz, conversei, mas lá estava dizendo que o pastor ia falar sobre coaching. E o que é que o coaching tem a ver com tudo isso? O que é que o coaching tem a ver com metas? O que é que o coaching tem a ver com objetivos? O que é que o coaching tem a ver com sonhos? O que é que o coaching tem a ver com competências? O coaching tem tudo a ver com isso. Na verdade, esse é o material, é a matéria-prima do coaching. Né? E a gente precisa, antes de aprender mais sobre coaching, a gente precisa também aprender e descobrir o que não é coaching. Porque, recentemente, eu tive uma igreja aqui de Salvador, uma grande igreja aqui de Salvador, trouxe um coaching para poder preparar os seus pastores. Uma igreja que tem cerca de 48 pastores. Mais ou menos. E aí ele trouxe um coach de Brasília, né, para poder fazer um trabalho de formação para esses pastores. E como eu tenho muitos amigos lá dentro, inclusive um parente é pastor de lá da igreja, ele se veio assim super empolgado com o treinamento, tudo tal. E aí ele disse, poxa, uma espécie de aconselhamento. Quando eu digo, não, você foi mal treinado. Coaching não é aconselhamento. Por quê? Porque o aconselhamento é uma orientação que você dá para a pessoa sanar seus problemas. Né? Tem pessoa também que acha que coaching é terapia. Né? Porque muitas vezes no momento de uma sessão de coaching, às vezes ocorrem realmente libertações e curas de paradigmas, de tal, situações. Mas não é isso o objetivo do coaching. O coaching não é terapia. Porque o objetivo da terapia é curar problemas que causam dores, conforto psicológico ou físico. Isso aí é coisa para médico, para psicólogo. Inclusive o coach ele tem que ter habilidade para detectar se uma pessoa ele precisa de um coach ou precisa de um terapeuta. Porque tem gente que chega para você precisando de um terapeuta e não de um coach. Tem gente que vem para você precisando de um aconselhamento e não de um coach. O coach também, ele não é um treinamento. Porque um treinamento é um processo de adquirir habilidades, de adquirir e ampliar habilidades por meio de práticas específicas. Não é isso também o coach. Outra coisa que o coach não é também, que não é consultoria. Então, às vezes, empresas, hoje uma modalidade do coach que cresce muito é o executive coach e o business coach, ou seja, empresas que contratam coach para motivar, para abrir a mentalidade dos seus funcionários. E aí, às vezes, as pessoas dizem, eu queria uma consultoria. Não, a consultoria é outra coisa. A consultoria é o quê? Trabalha com conhecimento especializado para solucionar problemas de negócios empresariais. Normalmente a consultoria, a função ela é empresarial. E também não é o que é o ensino, porque o ensino é uma mera transmissão de conhecimento. Coach também não é ensino. E coach também não é mentoring. Porque o mentoring, eu coloquei colega, mas nem sempre é colega. É quando um colega mais experiente que serve de modelo para outro menos experiente. Um colega, mas não só especificamente para colega. Por exemplo, eu tenho alguns mentores, certo? Eu tenho mentores na área de coaching, eu tenho 3 mentores, eu posso falar, certo? Eu tenho o Antenor Bittencourt, eu tenho o Paulo Vieira e tenho o Jerônimo Tema. Jerônimo, Bruno e Juliane. São meus 3 mentores dessa área. São pessoas que, cada um tem uma expertise diferente, e cada uma dessas expertises eu copio para o meu modelo, para o meu trabalho, para o que eu fiz aqui dentro do Método Vencer. Certo? Na vida pessoal, ministério pastoral, por exemplo, tem o pastor Eliel. Hoje é uma pessoa que eu considero como
como um mentor para mim. Eu ouço muito que ele fala a questão de saúde, coisa e tal. Depois que eu comecei a andar com ele, certo? Eu perdi um monte de peso, melhorei a alimentação, e posturas. Hoje mesmo, por exemplo, antigamente eu levava o celular para a igreja. Hoje eu não levo mais o celular para a igreja. Não diga assim, se converta a crente, não. Por quê? Mas, pois é, irmãos, isso é uma coisa interessante, né? Quando você não leva, você pode servir de modelo. Mas você leva e bota no modo avião, você está levando. Você não pode dizer a ninguém não traga. Você está entendendo? Então assim vai. Tem outras e outras coisas. Os mentores, eles funcionam como um modelo a você seguir. Certo? Então, o coach ele precisa também ter a capacidade de entender, certo? Se a pessoa precisa de um mentor ou se precisa de um coach. Agora, uma habilidade ou uma característica importantíssima no coach é que o coach ele consegue ajudar a pessoa em qualquer área, mesmo sem ter o conhecimento da área, mesmo sem saber absolutamente nada da área. Por quê? O coach ele não precisa conhecer sobre aquilo que ele vai fazer. Ele precisa desenvolver aquilo que a pessoa quer crescer, aumentar, almejar e encontrar o seu caminho. Porque, vamos ver, agora a gente vai entender melhor isso dentro das definições de coach. Eu trouxe algumas. A primeira que eu trouxe foi a de Timothy Geary, que é considerado o pai do coach. Gente, se vocês puderem ler esses livros, é interessante. O nome do livro é The Inner Game. O livro foi escrito por esse senhor, Timothy Geary. Eu tive a oportunidade de ir à palestra dele no final do ano passado aqui em Salvador. Ele já tem um senhor de idade. Então ele começou como foi que ele estudou? Inner Game significa o jogo interno. Ele começou a observar que os jogadores de tênis, durante o jogo, eles começam a falar sozinhos. Isso é normal, se você começar a assistir jogo de tênis, você vai observar. E um dia ele começou a entrevistar esses jogadores e percebeu que havia um diálogo interno em cada jogador, mediante o quê? O andar da partida. Eles falavam com eles mesmos. Então, isso tudo fazia com que houvesse uma grande diferença, pudesse haver algum impacto na performance do tenista. E ele escreveu esse livro e ele começou a perceber o quão o diálogo, o seu diálogo interno é importante na sua vida. Para onde ele pode te levar, como pode também ou te desenvolver ou te bloquear. E ele deu essa definição de coach. Ele disse assim, que coach é uma relação de parceria que revela, liberta o potencial das pessoas de forma a maximizar o desempenho delas e ajudá-las a aprender ao invés de ensinar algo para elas. Ou seja, o coach ele não é um professor. O coach, na realidade, ele é um estimulador do aprendizado. Você vai aprender com você mesmo. Outra coisa, John Whitmore dá uma definição bem semelhante. Quer dizer assim, o coach consiste em liberar o potencial de uma pessoa para incrementar ao máximo o seu desempenho. Consiste em ajudar-lhe a aprender em vez de lhe ensinar. Outra coisa importante que o coach, esse aqui é da Global Coach Community. O coach é um processo sistematizado onde o coach, que é o profissional, acompanha e estimula o coachee, que é o cliente, no desenvolvimento de sua performance e o alcance de suas metas. Eu também escrevi, né? A minha não podia deixar de colocar a minha definição aí, né? Que diz assim, coach é a parceria intencional entre o coach, o profissional, e o coachee, o cliente, em que o coach estimula e incentiva o coach ao aprendizado e desenvolvimento de competências necessárias para alcançar suas metas e objetivos. Ou seja, o coach, na verdade, ele ajuda a pessoa a desenvolver o seu máximo potencial. E isso acontece de uma maneira interessante. Então vamos lá. O coach é sobre sair de um ponto, o seu estado atual, como você está hoje, e através do processo de coaching, certo? Você vai chegar a como você quer estar. Como é que eu quero estar daqui a X tempo? Então a gente pode imaginar o seguinte, esse como eu quero estar vai envolver todas as suas metas e objetivos. Então eu quero estar dessa maneira. O que é que eu preciso fazer para isso? O coaching vai justamente entrar nesse processo. O processo de coaching vai levar você a alcançar esses resultados.
né? Então, como isso acontece? Como é que acontece isso dentro do processo todo? Em primeiro lugar, um processo, né? Onde acontece o quê? Investigação, reflexão e conscientização. Então, eu lembro que a Daniela falou uma coisa aqui importante sobre o coach. O coach ele trabalha com perguntas. Perguntas que são chamadas de perguntas poderosas. Essas perguntas têm o objetivo de extrair, de tirar de dentro de você exatamente tudo aquilo que você conhece e que você é. Cara, quando a gente é perguntado, a gente descobre que a gente tem um potencial gigantesco e que está simplesmente lá, dormindo, deitado. Quanta coisa a gente já aprendeu na vida, quanta situação a gente já viveu, quantos problemas a gente já vivenciou que ensinaram lições para a gente simplesmente pega essas lições e abandona, coloca num saco chamado saco do desperdício. Quantos talentos, habilidades, né? Quanto tesouro nós temos em nossa vida, desde que nós começamos a ter experiências que a gente simplesmente deixa lá largado, e a gente olha simplesmente somente para o que a situação nos proporciona. Outra coisa que é importante nesse processo de investigação, de reflexão, de conscientização, é que a gente também começa a descobrir quais são as nossas fraquezas e quais são as nossas fortalezas. Onde é que a gente é vulnerável e onde é que a gente é forte. A gente também descobre, tem uma consciência de quem nós somos. Mas, depois que eu comecei a fazer coach, eu lembro que Irineu, que é Antenor, ele falando sobre como ele explodia emocionalmente, ele chegou ao ponto de perceber qual era o impulso nervoso incontrolável, porque todo mundo tem isso. O impulso nervoso incontrolável que gera a explosão de uma pessoa. Ou seja, gera aquele momento que você perde, entre aspas, as estribeiras. Então, essa consciência desse momento faz com que você tenha um autocontrole muito maior. Porque, de fato, esse momento ele é incontrolável. É incontrolável. O que é controlável é depois. Entendeu? Depois. Então, quando ele vem, você sabe que ele vem. É uma explosão interior, algo interior. Certo? Porém, controlar isso depende da consciência que você tenha de que isso vai acontecer. Então, você dá aquela respirada e segue adiante. Está entendendo? Como isso é importante? Essa é a consciência de si mesmo. E quantas outras coisas você acaba descobrindo quando você entra nesse processo investigativo, né? Esse processo de autoconscientização. A capacidade de se responsabilizar. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. No nosso meio, parece que só existem duas vontades nas nossas igrejas. Pelo menos é assim na igreja, eu não sei de vocês. Parece que só tem a vontade de Deus e a vontade do diabo. O homem é um tapeteca nesse meio. Não sei se isso acontece. Você fala, não foi a vontade de Deus, não foi o capeta, foi o diabo. Né? E você não tem responsabilidade com nada. Você não tem responsabilidade com nada. Na verdade, querido, o coach te ajuda a entender o que é o processo de autorresponsabilidade. O quanto você é responsável pelos seus resultados. O quanto você é responsável pela vida que você está tendo hoje. Se hoje você passa por dificuldades, olha para o passado e veja quanto você construiu, quanto você fez para poder estar passando o que está passando hoje. Ou seja, é o processo de conscientização da sua responsabilidade com você. Também te dá estrutura e foco. Cara, quando eu comecei a trabalhar com estrutura e foco lá na igreja, foi assim fantástico. Ontem à noite, por exemplo, nossa igreja, do lado da igreja, tem um bar. Um bar. Até pouco tempo atrás, esse bar não me incomodava, mas ultimamente parece que o pessoal está começando a se empolgar mais. E ontem, justo no horário do culto, teve o jogo do pessoal que, não sei o que é que esse pessoal do time aí, que não tem muita educação. Pois é. É verdade? Olha assim mesmo. Eu não sei o que é isso, essa turma não tem educação. E ontem pegou falta porque eles jogaram com o Santos. E já pensou? Aí pronto. Então o pessoal muito mal educado. Eu sei que foi aquela zoeira. Na hora da mensagem, rapaz, foi justamente, você cheguei para a igreja e só disse uma palavra. Vocês se lembram que eu falei sobre foco? Quando você foca a sua atenção
focaliza a sua mente em um determinado objetivo, certo? Você simplesmente se desliga do que está à volta, certo? E a mensagem transcorreu. Eu não sei quem foi que viu nada, porque eu sei que as pessoas olhavam para mim e a gritaria continuou, mas nem eu percebi essa gritaria. Entendeu? Então, é importante. Se você consegue fazer isso com uma plateia, com uma igreja, imagine só se você canaliza as suas forças para as suas metas e seus objetivos. Se você canaliza, é aquela coisa da lupa no papel direcionada no sol. Né? O sol continua sendo o mesmo, não é? O sol muda porque você colocou aquela lupa e direcionou para o papel? Não. Mas aquela lupa, quando ela passa a energia do sol focada em um determinado ponto, ela expande aquela energia de tal forma que toca fogo no papel. É assim. Então, quando você concentra seu foco em algo que você estabelece, determina um momento objetivo para a tua vida, aquilo cresce, se expande. Há muita energia concentrada. Outra coisa que é importante no processo é um feedback realista. Isso é fundamental para que a gente obtenha um resultado que precisa. Sabe por quê? A maior parte dos nossos feedbacks, eles são sempre tendenciosos, né? Sabe o que é um feedback tendencioso, né? A ausência de realidade, um exagero e às vezes até uma ausência de verdade. Né? Então, queridos, feedback realista. O coach, ele trabalha com feedback realista. Certo? Porque não adianta, se você não for realista, não for sincero com o que você quer da sua vida, com suas metas e com seus objetivos, pode ter certeza que você não vai chegar aonde você pretende chegar. Finalmente, apoio. Por que apoio? Porque você vai ter o coach ali junto com você, né? Nesse processo todo para te auxiliar a chegar onde você quer. Quais são os resultados do coach? Quais são os benefícios? Não vou chamar de resultados, chama de benefício. O que o coaching traz de benefício para as nossas vidas, para cada um de nós? Primeiro é felicidade e prosperidade. Né? Então, o processo de coaching, ele aumenta o seu nível de conquistas, de performance, de felicidade e de plenitude. Todo mundo que faça como um processo sério de coaching, seguindo passo a passo a metodologia, certo? Ela tem resultado naquilo que ela almeja. Por quê? Porque ela vai descobrir, através do aprendizado dela mesma, quais são esses caminhos. Como é que se chega lá? Outro resultado é aumento da realização e satisfação pessoal e profissional. Gente, quando a gente começa a fazer coaching, a gente descobre quais são a nossa verdadeira vocação. Eu sei que aqui todo mundo já sabe muito bem quais são as suas vocações. Certo? Estou falando aqui com uma plateia de pessoas que conhecem quais são as suas vocações. Mas sabemos também que tem muitas coisas que a gente deseja fazer e que a gente ainda não fez. E você com o coach, você tem essa possibilidade. Coloquei aqui melhoria dos resultados financeiros de prosperidade, porque é isso normalmente quando você aplica o coaching não nesse meio, que aqui o objetivo não é esse, mas em meios onde o objetivo é realmente de obter melhores resultados financeiros. Isso de fato acontece. Você tem coach para concurso, você tem coach para mudança de carreira, você tem coach financeiro para você melhorar a qualidade de suas finanças. Então você tem coach em diversas áreas e realmente traz. Resultados do coach. Eu vou adiantar porque senão a gente tem muito que mudar. Qualidade de vida e saúde. Então o coach promove também um momento do equilíbrio interior. Você consegue compreender melhor a si mesmo, suas reações, suas emoções, e com isso ter um controle melhor do seu equilíbrio interior. Melhora também a sua qualidade de vida, porque você começa a perceber, existem situações, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, saiba claramente que quando você melhora o seu físico, a sua disposição melhora, a sua capacidade de aprendizado melhora, a sua capacidade de entendimento melhora, a sua disponibilidade, parece que o tempo se estica, é uma coisa impressionante. Você melhorou a sua qualidade de alimentação, você passou a fazer ginástica, você começou a investir na sua saúde, você vê melhoras significativas logo. Então a qualidade de vida vai logo lá para cima. Você aprende a administrar melhor o seu tempo, tem ferramenta que te ensina a administrar melhor o seu tempo. Você colocar tudo direitinho, jogar fora o desperdício, saber qual é a diferença entre produtividade e ocupação, coisas que são fundamentais para o seu dia a dia. Você também consegue equilíbrio nas áreas pessoal e profissional.
emocional dos relacionamentos, você tem uma redução de estresse. É uma redução de estresse. Você tem também momento de disposição de energia e de saúde. Nos relacionamentos e na comunicação. Você melhora nos seus relacionamentos e na sua comunicação. Você vai entender melhor as pessoas. Você vai compreender, você vai ser um melhor ouvinte, aprender a ouvir. Isso é importantíssimo. Eu sei que não é o caso aqui dos irmãos, que são todos aqui pastores, que têm um ouvido imenso. Mas quanto mais melhor, melhor entendimento e aceitação das pessoas. Isso aqui é importantíssimo. A aceitação das pessoas. Nós estamos vivendo num tempo, queridos, em que nós vamos começar a receber em nossas igrejas pessoas que talvez os nossos membros não tenham entendimento de como elas são, do que elas são. A gente tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa. Aceitar pessoas não significa aceitar valores. Então, resolução de conflitos, dúvidas e problemas. O pastor Ivan aqui recentemente estava tratando sobre esse tema, sobre... como era o tema mesmo? Falei. Gerenciamento de conflitos. Então o coach também te orienta bastante nisso aí. No autoconhecimento das suas emoções, aumenta a percepção do autoconhecimento, melhoria na autoestima e na autoconfiança. Fundamental a questão da autoestima, você saber qual é o valor que você tem, você saber as suas habilidades, aumenta a sua responsabilidade pela mudança e para a sua autoliderança, não deixar com que as coisas fiquem sempre na mão dos outros. Melhoria no controle das suas emoções, mais resultados de coach, planejamento e habilidades, melhoria do foco da administração do tempo, já falei, alinhamento de missão, valores e crenças. Cara, se você souber que você teve isso aqui alinhado à sua vida, ela dá uma alavancada violenta, você não faz ideia. Você conseguir alinhar a sua missão, os seus valores e as suas crenças, entender por que algumas crenças limitam, bloqueiam, impedem seu crescimento e assim vai. Aumento da criatividade e da intuição, melhoria no processo de aprendizagem e melhoria contínua, aumento na flexibilidade e adaptabilidade às mudanças. E aqui agora eu vou apresentar o meu método, que é o método vencer. Como eu aplico tudo isso aí que eu falei. Por enquanto eu só falei sobre os benefícios do coaching, falei sobre efetivamente como o coaching age, certo? Como ele pode ser positivo na tua vida e o que é efetivamente. Agora eu vou falar para vocês como eu faço isso, como eu aplico isso. Então vamos lá. Primeira coisa é saber o que significa vencer. Esse é um acróstico que significa visão, empoderamento, vou explicar daqui a pouco o que é isso, nivelamento, comprometimento, experiência e resultado. Então isso está tudo aí na apostila, está tudo escrito. Então vamos lá, primeiro elemento é o elemento da visão, que envolve 5 passos estratégicos para iniciar um processo de transformação. Nesse momento, nós somos motivados a fazer uma reflexão do nosso estado atual. Então, essa aí é a primeira, segunda, terceira sessão. Entender onde é que nós estamos. Entender quem nós somos. E quais objetivos nós desejamos alcançar no final do processo. Então, no final do processo, evidentemente que pode ser que você tenha alcançado ou não. Depende do tamanho do seu objetivo. Mas, pelo menos, encaminhado, você tem. Eu tenho técnicas de reduzir, inclusive, esses objetivos, transformar em micro-objetivos para que você entenda que você está saindo do lugar, que você está caminhando. Porque a principal sensação que você deve ter, você já viu quando você vai pegar uma estrada, você está no avião, você vai fazer uma viagem. Quando o avião não sai, você fica, não vai sair não. Mas quando ele começa a manobrar, você diz, pô, agora vai. Então essa sensação, muitas vezes, que um processo mais curto te dá a ideia de, olha, eu comecei a andar. Mas você já sabendo o que tem que fazer, já sabendo quais são as competências, o que você precisa desenvolver, isso é uma questão de dar continuidade. Então nesse processo, a gente elabora junto um documento que eu chamei de PEP, Plano Estratégico Pessoal. Ele é muito parecido com o plano estratégico de uma empresa, certo? Quem já trabalhou com isso, na igrejas que fazem planos estratégicos, certo? Não sei. Mas ele é muito parecido. Aonde você? Lembrou a Missões Mundiais. Missões Mundiais, né? A gente tem influência também deles, né? Então, você tem o quê? Sua missão. São os 5 elementos. Missão, crenças, valores, metas e objetivos. Sem isso aqui, ninguém vai para lugar nenhum. Ninguém, nada.
Se você começa um trabalho hoje dentro de uma igreja e você não sabe qual é a sua missão naquele lugar, se você não sabe no que você acredita que você pode chegar, em que você acredita que você pode chegar, certo? Aonde você pode chegar. Se você não sabe quais são os seus parâmetros, as suas bases, que são os seus valores. Isso aqui, até aqui eu vou, a partir daqui eu não vou. Eu acredito nisso, 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 nisso. Se for por esse caminho eu não vou. Por quê? Porque isso fere os meus valores. E se você não tiver objetivos, metas, que são os pequenos, olha, os pequenos objetivos com data definida para alcançar um objetivo maior, você não vai para lugar nenhum. Em nada na sua vida. Em nada na sua vida. Quando você entra numa faculdade mesmo, qual é o objetivo? Se formar. Qual é a visão? Está lá em cima com o diploma. Não é verdade? Lá em cima, lá no palanque ou na colação de grau com o diploma. Qual é o objetivo? Concluir o curso. Quais são as metas? Concluir os semestres. Você está entendendo? Então é esse basicamente o dia a dia de qualquer coisa que a gente queira alcançar na vida. Você precisa conhecer também o seu ambiente, analisar o ambiente. Onde é que você está? Você está numa igreja? Você está ali na Brasil Gás? Quais são as oportunidades que eu tenho ali? Quais são as ameaças? Isso tudo para você elaborar o seu plano. Mas eu estou falando aqui, citei igreja, mas qualquer outra coisa você pode citar. Eu quero me formar em medicina, certo? Quais são as oportunidades? As oportunidades são as faculdades particulares, que são, entre aspas, mais fáceis de passar. Mas quais são as ameaças? Elas custam dinheiro que eu não aguento pagar. Você está entendendo onde é que a gente pode situar isso aí? Autoanálise. Descobrir quais são os seus talentos e as suas habilidades. Envolve também elaborar um plano de ação. Quando você tem esses 3 elementos, você agora vai elaborar o que você vai fazer. Elaborou o que você vai fazer, você vai agora só monitorar e controlar para ver se você consegue. Esse é o primeiro passo. Dentro do nosso método, esse é o primeiro passo. Então a gente vai sentar junto, todo mundo. Vai ser individual, você vai ver aí quais são as propostas, individualmente falando. Empoderamento e nivelamento. Certo? O que é empoderamento? Empoderamento é uma palavra de origem inglesa que vem de empowerment, que significa dar poder, concentrar poder, transferir poder. Nivelamento é o que? É levar ao mesmo patamar. Para que haja o empoderamento ou o nivelamento é necessário o empoderamento. Por quê? Através de ferramentas específicas será possível. Quais são os pontos que precisam de empoderamento? Por exemplo, o seu objetivo é perder peso, mas você tem dificuldade em acordar, certo? Seu físico está ruim. Dentro da sua roda da vida, você precisa analisar por que você está com esse problema de estômago. Certo? Às vezes você está dedicando muito tempo, por exemplo, para o trabalho, e isso está desgastando fisicamente você de tal maneira que você não consegue trabalhar ou não consegue acordar um pouco mais cedo para fazer uma ginástica. Então você tem que fazer uma transferência de tempo. É o que a gente chama de empoderamento. Esse aqui é um exemplo rápido que me veio à mente, eu não tinha pensado em nenhum, mas através de rodas, são ferramentas que são chamadas de rodas, a gente consegue analisar isso. Tem as principais, são roda da vida, roda da abundância, roda das competências, e a gente vai então determinando quais são esses elementos. O comprometimento, eu vou estar comprometido através do coach com o grupo, certo? E o grupo vai estar comprometido com o coach. Se não houver esse comprometimento, não adianta processo. Tem que entender isso. Se não houver comprometimento, não tem processo. Se você não tiver comprometido em transformar, em mudar, em alcançar o objetivo, em realmente chegar até aquele ponto que você deseja, não tem resultado. Certo? Experiência. Gente, aqui são as ferramentas que nós temos hoje em dia. Certo? Então nós temos o que? YouTube, Facebook, o próprio WhatsApp, onde a gente vai trocar, compartilhar a experiência, onde existem vídeos de outras pessoas, ou até se você quiser gravar e a gente vai compartilhar, mostra uma ou outra, a gente já faz isso no Cajado Amigo, de uma certa forma, mas aí seria uma coisa mais temática, dentro do processo que seria feito. Tá? Resultado é a razão de ser da criação desse método, que é produzir resultado transformador na vida do coach. O coach, eu falo, a pessoa que está sendo submetida ao processo de coaching. Então, isso aqui é a razão de ser.
Né? Então, o que é que você quer? O objetivo é esse, alcançar esse resultado. Como nós vamos fazer isso? Método de coach. O método de coach, ele vai exatamente extrair essas habilidades, essas capacidades, essas potencializações, desenvolver o que precisa ser desenvolvido, alavancar para que você possa, de fato, conseguir alcançar o seu resultado. Bom, como vai ser aplicado o método? Já estou terminando, certo? A entrega do método vai ser em 6 sessões individuais e 6 em grupos, uma por mês. Se for necessário mais, a gente conversa, certo? Mas inicialmente, 6 sessões individuais, ou seja, cada uma das pessoas que estiverem envolvidas no processo, certo? Vão ter um momento individual, de 1 hora, onde a gente vai fazer a aplicação mais na frente, que eu vou mostrar do que é. E 6 em grupo. Essas 6 em grupo vão ser palestras, filmes, documentários, bate-papo, onde a gente vai discutir, bater um papo, tratar dos assuntos, sempre das coisas concernentes ao processo de coaching. Né? Como isso é aplicado, como isso é, qual a relevância que isso tem na nossa vida. As sessões individuais, encontros de 1 hora, todas elas haverá uso de ferramentas estruturadas, 1, 2 ou 3, quantas forem necessárias. O ideal é 1, certo? Mas como o processo é curto, o processo ideal desse teria que ser umas 10 sessões, mais ou menos, a gente pode ser em algumas situações utilizar mais de uma ferramenta. Agendamento de tarefas e feedback, ou seja, em tudo vai haver isso. Então, todo momento que a gente se encontrar, que a gente tiver um bate-papo, nós vamos ter esse uso dessas ferramentas, vai ter um agendamento de tarefas e vai ter um feedback. Como é que foi, você conseguiu, e aí, como é que você teve o resultado, você alavancou, você avançou, foi, voltou, está no seu caminho, e assim por diante. A programação das sessões individuais, eu coloquei um asterisco aí, porque isso aí pode sofrer alterações, mas inicialmente, quais seriam elas? Primeiro, resultados esperados em roda de competências, ou seja, onde você quer chegar e o que você precisa para fazer para chegar lá. Segundo, determinar sua missão e seus valores. Terceiro, fazer o seu SWOT pessoal. SWOT é aquele pontos fracos, pontos fortes. Acho que todo mundo sabe aqui o que é. Tem alguém aqui que não sabe o que é? SWOT, análise SWOT. Pontos fracos, pontos fortes. Você não sabe? Para com isso. Ameaças e oportunidades, pontos fracos, pontos fortes. São 4 elementos que dentro daquele objetivo você vai analisar o ambiente externo e o ambiente interno. O ambiente externo, oportunidade e ameaças, e ambiente interno, pontos fracos e pontos fortes. A rota de ação, aqui você já está elaborando efetivamente o que você vai fazer. A pirâmide do sucesso, por que essa pirâmide do sucesso é necessária? Porque ela vai dividir essas ações, certo, em pequenas ações. É fantástico isso aí. Quando eu aplicar essa técnica com qualquer um aqui, rapaz, você vai carregar isso tudo pro resto da sua vida. Certo? É chegar com uma ovelha, pedir para ela fazer, você vai ver a vida dela dar uma alavancada, uma guinada fantástica. Fichinha de atitude, ou seja, porque é necessário que a pessoa saiba o que ela vai fazer de fato. Nas sessões em grupos, o formato vai ser variado, filmes, palestras e dinâmicas, agendamento de tarefas e feedback, sempre isso. Agendamento de tarefa e feedback é fundamental, é o que fixa. A programação das sessões em grupo é a seguinte: primeiro vamos trabalhar com crenças limitantes, vamos trabalhar com autossabotagem, vamos trabalhar com contágio social. Esse conceito de contágio social, isso aqui é poderoso demais. Certo? Você vai ver como aqui o pastor André falou nesse instante aqui sobre isso. Hoje a ciência diz, os coaches dizem, a neurociência diz que você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Mas só que o contágio social vai te mostrar que essa influência é muito maior. A ciência e a neurociência diz hoje que pessoas do seu 6º grau de conhecimento influenciam a tua vida. Que coisa terrível isso. Você imagine só que o amigo de André, que é o... esqueci. Iraquitã, desculpa, Iraquitã. Certo? Eu não conheço o Iraquitã, é só amigo de André. Certo? Mas Iraquitã é amigo de Paulo Lindo. Mas eu não conheço o Paulo Lindo. Paulo Lindo, certo. Tudo bem. Depois eu certo coisa. Tá certo. Paulo Lindo é amigo de Judson, mas eu não conheço Judson. Judson é amigo de Eliel, mas eu não conheço Eliel. Eliel é amigo de João, 6º, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6º grau. Diz que esse cara me influencia em uma razão de 6%. Se o cara é obeso, olha só, eu tenho 6% de chance de me tornar obeso por causa
causa desse sujeito. A culpa é sua, viu, irmão? Irmão, segura. Cara, isso é forte, viu? Isso é muito forte, entendeu? Então realmente a gente tem que, são coisas importantes para a gente aprender. Mindset para o sucesso. Nossa Mindset Coach teve aqui a semana passada. Então, a Mindset é a programação da mente, né? Sete mind. Então, oi. Diga. Fala, Júlio, sabe aquela pergunta que você fala? Fala. Deixa eu terminar. Tá no finalzinho já, viu? Tá nos últimos detalhes, certo? Então, Mindset para o sucesso. É o quê? É a reprogramação da nossa mente para o sucesso. Certo? Isso é bíblico. Você pega lá Romanos 12, 2, você vai ver lá. Não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação do vosso mente, do vosso entendimento. O que é arrependimento? Arrependimento é o quê? Metanoia, mudança de mentalidade. Então, o mindset é uma coisa que é extremamente bíblica, certo? Claro que a mudança correta, né? Na reprogramação correta, não a reprogramação errada. O poder do hábito, isso aqui é fantástico, queridos, certo? Como os hábitos, eles afetam as nossas vidas, né? Como ele impacta as nossas vidas. Os hábitos, eles têm um período de tempo para se incorporarem, certo? Ao nosso cotidiano. E é nessa questão aí que a gente entra naquela questão das sinapses que eu falei mais cedo. Os hábitos, na verdade, são sinapses já construídas no nosso cérebro. Nós podemos construir novas sinapses. Essa questão do hábito é incrível, e essa questão das sinapses também tem sido de um poder científico gigantesco para a cura, sabe do que? Do Alzheimer. Por quê? Porque se é possível a reconstrução das sinapses neurais, o que é o Alzheimer? Se não exatamente a deterioração dessas sinapses neurais. Então isso tem sido assim uma disciplina muito interessante, muito poderosa, altamente transformadora, que pode ajudar a gente no ministério, na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia, de forma fantástica. E finalmente o poder do agora, porque a gente tem que entender que só existem 2 tempos em que a gente não pode fazer nada. 2 tempos, 2 dias, aliás, não é 2 dias, não é 2 tempos, é 2 dias em que a gente não pode fazer nada. Que é o ontem e o amanhã. Certo? Tudo que a gente puder fazer, a gente só pode fazer hoje.